Eu vou lendo e você repete. Diga assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É lindo, né? Esse versículo é maravilhoso. O pastor Reginaldo já orou, então nós vamos ministrar esta palavra comemorando o aniversário da igreja. E do templo, né? Especialmente do templo. O desenvolvimento da igreja é algo que podemos considerar normal. A igreja vai se desenvolvendo. A igreja vai caminhando. Eu me lembro, a gente tinha... Eu achei que foi um cultão. Nós fizemos nosso primeiro culto, tinha 37 pessoas. Mas só da minha família, né, Maurício? Tinha uns 20 ali. Tinha 37, mas uns 20 eram da família, e outros ali, pessoas muito, muito chegadas. Nós fizemos o primeiro culto, dia 1º de maio de 2010, lá na Missão Renovar. A gente estava ali orando, algumas pessoas, Maringá foi abrindo muitos trabalhos. Nós temos já abertos 23 bons trabalhos em Maringá, 17 igrejas organizadas e mais 6 caminhando para a organização, fora 2 igrejas em Iguatemi e... Então veja bem, essa região não tinha igreja. E nós viemos para cá, começamos lá e final de fevereiro nós começamos no nosso salão ali. O nosso salão foi tão bom, né? Ficamos 12 anos e 2 meses ali. Sonhando com um templo. Nós sonhamos. Só que o nosso sonho era alto, um sonho especial. Mas a gente não imaginava que seria um templo que estaria de frente de uma praça. Era sonhar demais, né? Templos com praça é só a Igreja Católica que tem. Eles têm alguns da cidade. Mas a 10ª também. Chegamos aqui, esse terreno era de um presbiteriano, da Igreja Presbiteriana do Brasil, deu um trabalho para comprar. Ele pediu 950 mil, era amigo do Vander. Então, nós fomos negociando, e conseguimos chegar a 800 mil reais. Só que nós tínhamos juntado 600 apenas. Fizemos um empréstimo bancário com uma boa taxa de juros, né? Porque, como a Nacional tem uma conta alta do Bradesco, então a gente acaba tendo assim, uma certa facilidade ao acesso ao banco. Mas o juro também, pagamos juro na época, o juro normal, mas eles capricharam, porque o banco, você chega lá, Maurício foi gerente da Caixa, ele sabe, eles têm um juro um pouco mais alto e um pouquinho menor já é alto. Na época nós pagamos 1,6 mês. O menor já é alto. Mas se você marcar bobeira, o gerente dá 2% ou mais. Então, nós conseguimos e pagamos em 36 meses. Era 7 mil e pouco, não é, Expedito? Expedito era o tesoureiro. Pagamos em 36 meses. No último mês, a última parcela foi o meu último mês na tesouraria. O Expedito terminou o trabalho como tesoureiro, pagando a última parcela. Pagamos fielmente em dia. Nós aqui nunca atrasamos nada, irmão. Nós pagamos nossos compromissos todos em dia. Pastor, como é que comprou, como é que construiu o templo? Nós tínhamos um consórcio. Temos ainda, né? Estamos quase acabando de pagar também. Fizemos um consórcio de 150 meses, 12 anos e meio. E já pagamos 10 anos. Logo acabamos, né, tesoureiro, presbítero Luiz? Está quase terminando.
E nós fomos, olha, irmãos, o consórcio é 850 mil, com a correção recebemos mais de 900, e com o dinheiro que a igreja ia juntando os dízimos, das ofertas, como hoje, nós fomos construindo. Aí tinha uma época que eu falei com o tesoureiro, nós devemos ter gasto aqui 1.200.000, 1.300.000. Aí fizemos um seguro, a gente sempre faz, ser precavido. A seguradora falou assim, vocês gastaram aqui em torno de 2.900.000. Eu falei, não temos esse dinheiro, doutor, caiu do céu. Vocês gastaram. E eles têm um negócio ali que mede e fala, vocês gastaram. Eu falei, então, nós gastamos 1.200 e pouco da igreja e os anjos trouxeram, porque deu certo. Ó, nós estamos com isso aqui, a nossa estrutura, irmãos, de templo, ela não é inferior a ninguém, porque o nosso engenheiro, o engenheiro que fez a nossa... Não, o que fez a planta foi o Marcelo, meu filho, mas eu não quis misturar as coisas, vou colocar meu filho para construir, e contratamos o engenheiro Carlos, de outra igreja, mas não misturar, eu não gosto assim de misturar, deixa ele fazer a planta, que já foi linda, né, da parte dele. Mas esse engenheiro, ele é especialista assim, em segurança, ele tem um curso a mais. E, não, a parte hidráulica, mais do que isso, é uma segurança do prédio, para ser um prédio. Então ele chamou uma vez o Luciano e eu lá, e falou, pastor, esse prédio como está aqui, ele não cai nem com um terremoto. Agora, se colocar uma estrutura mais forte embaixo, aí que não cai nem com 3 terremotos. E sugeriu colocar atrás aquelas colunas que ficaram lindas, né? Para casamento é uma beleza e para tudo. Então, nós optamos para seguir o que o engenheiro estrutural, ele é estrutural, engenheiro, especialidade dele. Nós optamos para seguir o conselho dele, porque nós entendemos que a segurança era mais importante do que a beleza. E nós conseguimos segurança e beleza. A gente optou pela segurança e ficou muito seguro. Então, nós gastamos mais cimento, mais ferro, mais tudo, que tinha uma previsão. E Deus nos honrou. Deus nos abençoou. Então, nós temos um templo lindo, seguro, até o final do ano, o máximo até o meio do ano que vem. Queremos que ele esteja prontinho. E aí eu já estou sonhando em comprar o terreno do lado, né? Eu já sonho ali com uma coisa linda para os jovens usar, para a igreja. A gente tem que ir sonhando. Eu sou um sonhador, eu sonho acordado, imagina se eu fechar os olhos. Né? Assim. Então, mas irmãos, tudo pago, tudo gostoso. Então, nós estamos aqui com o nosso templo abençoado. Feita essa introdução, esse versículo, quando você lê, eu estou lendo ali, o mesmo texto está atrás de mim, diz que a igreja tinha paz, edificava, caminhava no temor do Senhor e crescia em número. A gente tem a impressão que a igreja estava vivendo um mar de rosas, que a igreja estava vivendo um tempo extraordinário. Mas quando você olha o contexto, você vai ver no capítulo 8, a igreja perseguida e massacrada. No capítulo 7, o Estevão sendo morto como uma testemunha mártir. E aí, no capítulo 8, nós vemos todos os discípulos saindo de Jerusalém, excetuando os apóstolos. Todos tiveram que ir embora. Ou ir embora, ou seria preso ou morto. E eles vão, aí o evangelho começa a crescer em Samaria, nas cidades vizinhas, entre os gentios, e vai havendo, aí no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo, e ele estava indo para Damasco prender os discípulos, quando ele se converte. Então veja bem, e nós vemos depois ali, na sequência, falar que a igreja tinha todas essas bênçãos aqui. A despeito de toda a perseguição, a igreja de Cristo foi sempre vencedora, amém? E nós somos vencedores. Se você olhar na tua vida, você verá o quanto você é vencedor. Se nós olhamos nesse tempo aqui, o quanto somos vencedores, parecia uma coisa improvável um templo como esse. Nós temos o templo, né? Essas cadeiras confortáveis, na verdade são poltronas, está aí, tudo de bom, irmãos. Como é que Deus faz isso conosco? Como Ele nos abençoou.
Ele colocou aqui um povo maravilhoso. Eu amo essa igreja, eu amo o povo dessa igreja. São pessoas educadas, pessoas gentis, pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas. Então, Deus nos deu uma igreja muito abençoada, com um templo diferenciado. Diferenciado. Entre as renovadas, nenhuma tem um salão multiuso como o nosso. Você vê como é que Deus foi bom? Nós ficamos aqui embaixo hoje, estavam em 100 pessoas e tinha espaço para mais 200. É maravilhoso isso. Deus é bom. Então essa igreja, a despeito de toda a luta que tinha, era uma igreja vencedora. Vamos lá. Diga-se, bases de uma igreja vitoriosa. Essa base de uma igreja vitoriosa ou vigorosa, essa base está na palavra de Deus, ou estão na palavra de Deus. Essas bases são fundamentais para fazer de um povo que conhece e quer Jesus ser abençoado. Essas bases trazem uma estrutura extraordinária para a igreja do Senhor. Quando a gente está firmado nessas bases, dessa igreja que nascera no dia de Pentecostes, e a despeito de toda a perseguição, cresceu, multiplicou, tanto em número quanto em bênçãos, nós vamos perceber o quanto Deus é vitorioso e quanto Deus faz a sua igreja vencer e prosperar. E é isso que tem acontecido aqui com a nossa igreja, e nós estamos aqui comemorando. Base de uma igreja vitoriosa. A primeira delas, diga assim, paz. Olha, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aquela igreja era vitoriosa porque tinha paz. E alguém dizia, mas há uma perseguição religiosa, mas a igreja tinha paz. Há uma perseguição de Roma, mas a igreja tinha paz. Há uma incompreensão dos gregos, dos gentios, mas a igreja tinha paz. Jamais conseguiram roubar ou tirar a paz da igreja do Senhor. Jamais conseguiram. Jamais. E a paz é que está entre nós. Nós estamos em paz. Quem está em paz aqui, levanta a mão. Nós estamos em paz. Se nós fizermos um acróstico desta palavra paz, um acróstico, pegar letrinha por letrinha, você vai chegar à seguinte conclusão: o P de perdão, só tem paz quem perdoa. Você quer ter paz na vida? Tem que ter uma vida de perdão. Perdão. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você perdoar e for perdoado, tem paz. Tem paz no coração. O A de amor. A igreja, ela tem paz quando ama sinceramente, quando ama de coração, quando ama continuamente. Aí essa igreja tem paz. E o Z de zelo. Quando essa igreja é zelosa dos princípios da palavra de Deus, é zelosa da boa ordem, é zelosa de uma convivência saudável, essa igreja tem paz. Então, fazendo um acróstico de paz, né, vem perdão, amor e zelo. E nós temos paz, amém? A situação pode se complicar, nós temos paz. Vocês lembram no tempo da pandemia? Quanta luta, mas nós tínhamos paz. A nossa igreja tinha paz. Eu me lembro no começo, nós fizemos uns cultos lá na chácara. Apertou, nós fomos para a chácara, ficamos um tempo lá. E nós não tínhamos a internet que temos hoje. Temos uma internet boa na chácara hoje, na época não. E nós conseguimos fazer os cultos. E não deixamos de fazer um culto nem uma semana. E fazíamos quarta e domingo, online. Ninguém tirou a paz do nosso coração. A Covid não tirou, as lutas não tiraram, nada e ninguém conseguiu tirar essa paz. Nós temos paz, amém? Vamos aplaudir o A Igreja Vitoriosa tem bastante microfone também, né? Dá para ir trocando.
Diga-se edificação. Olha lá, sequência do versículo. Edificando-se. A igreja tinha paz do Judéia e Galileia. Edificando-se. Edificando. E troca de vez em quando. Amém. Então, aquela igreja perseguida, maltratada, incompreendida, rejeitada, ela se edificava. Era uma igreja que, no meio daquela perseguição e luta, se edificava na palavra. A palavra era forte. A palavra era forte. Se edificava na oração. Aquela igreja orava como nunca. Quando tinha muita luta, eles iam orar e tremia o lugar. Já pensou? Parecia um terremoto. Mas era um chacoalhar abençoado de Deus. Era Deus falando, está difícil, eu estou aqui segurando vocês embaixo. Eu estou segurando vocês. Edificação, aquela edificação linda. Edificação da comunhão. A igreja primitiva tinha muita comunhão. Eles optavam por viver todos os dias juntos. Muita comida, parecia a 10ª igreja, aquela igreja. Eles já imitavam a 10ª naquele tempo. Era comida junto, era comunhão. Então aquela igreja, no meio das lutas, ela era edificada. Nós temos sido edificados, irmãos. Nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos caminhando de vitória em vitória. E nós temos promessas maravilhosas de um reavivamento que está chegando. Sexta-feira nós vamos estar de volta aqui. Eu vou estar abençoando os líderes e todos os membros que aqui vieram. Sexta-feira é momento de bênção aqui. Essa primeira sexta-feira do mês sempre é especial. Essa oração nós sempre tivemos na primeira sexta, temos nas outras também. Mas essa primeira é muito especial porque é o momento de abençoar os líderes. E os membros que um dia serão líderes. Então, sexta-feira vamos estar juntos aqui às 9h, 8 horas no conselho reunido, 9h, estaremos juntos aqui neste lugar. Edificação. Nós buscamos edificação. Nós clamamos por edificação. Essa igreja é muito bem edificada na palavra. Quantos pregadores tem aqui? Nós temos mestres aqui na nossa EBD. Olha que privilégio. O editor-chefe da Editora Renovada faz parte da igreja, escreve as lições e muitas vezes ministra também as lições. Os demais professores são ótimos. E o pastor Amaury chegou para fazer isso crescer no Brasil e no mundo. Ele está ali trabalhando na editora e muita gente vai poder provar de tudo de bom. Então nós somos edificados por Deus. Amém? Bases de uma igreja vitoriosa. Diga assim, temor. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Estou pregando só esse versículo nessa noite. Caminhando no temor do Senhor. Temor, aquela igreja temia Deus. Aquela igreja não temia as autoridades religiosas que se levantaram contra ele. Não temia eles não. Eles temiam a Deus. Temiam a Deus. Lá no capítulo 2 diz que eles tinham temor no coração e muitos milagres aconteciam. Muitas vezes nós pensamos, nós queremos milagres, mas há temor no coração? Nós precisamos ter temor para ter milagres. Se a gente não temer a Deus, não vai dar certo. Muitas vezes a gente teme os homens. Não é necessário, você tem que respeitar o semelhante, não temê-los. Muitas vezes as pessoas temem os demônios. Não, o demônio, se você estiver cheio do Espírito Santo, ou cheia do Espírito Santo, você expulsa os demônios no nome de Jesus. Tem gente que teme a morte, não precisa temer a morte. Você pode orar e Deus te curar e te abençoar. Nós precisamos temer a Deus. Jesus chegou e falou assim, não tema aqueles que podem matar e não fazer nada mais. Tema aquele que pode matar e jogar no inferno. Nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus no nosso relacionamento com Ele. Temer a Deus no nosso relacionamento com o próximo. Temer a Deus dentro da igreja. Igreja que é um local propício para que temamos ao Senhor. Nós precisamos ter o coração quebrantado na igreja e temer a Deus de verdade. Temer. Muitas vezes a pessoa vem para o templo e fala, eu não fui abençoada no templo. Mas você teve temor?
você chegou aqui temendo a Deus, você tomou cuidado em cada palavra que você falou. Tema a Deus. Tema a Deus vigiando os teus pensamentos. Tema a Deus vigiando o teu coração, o que você está sentindo. E tema a Deus vigiando a tua ação de cada momento. Tema a Deus, tudo que você for fazer, faça com temor. Se você tiver um temor, você vai estar crescendo. Pastor, temer a Deus é ter medo de Deus? Longe disso. Você não precisa ter medo de Deus, porque Deus é bom e quer te abençoar. Ter medo é reverenciá-lo de toda a tua alma. Quando você teme ao Senhor, você caminha nesse temor, a bênção vem sobre a tua vida e sobre a tua família. Vamos temer a Deus aplaudindo a Ele. Quarto e último lugar. Base de uma igreja vitoriosa. Diga assim, unção. E no conforto do Espírito Santo. Então veja bem, aquela igreja, ela tinha paz, ela se edificava, ela temia o Senhor. E aquela igreja andava no conforto. Esse conforto do Espírito Santo, se você for fazer uma análise profunda, você vai ver que é a unção do Espírito Santo na vida daquela igreja que fazia a diferença. Quando aquela igreja estava apertadíssima pelas lutas, a presença do Espírito Santo trazia uma unção forte, uma unção que levava a igreja a ter conforto, consolo e segurança. A unção do Espírito Santo fazia aquela igreja ser muito vencedora. A presença do Espírito Santo mudava a realidade. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo do inimigo, quebra o jugo de Satanás, quebra todo o jugo. Quando o Espírito Santo está predominando dentro de uma igreja, especialmente dos membros, a igreja caminha vitoriosamente a despeito de qualquer luta. Unção. Deixa a unção do Espírito Santo dominar a tua vida. Confia na presença do Espírito Santo em tua vida. Entenda que você vai vencer porque o Espírito de Deus habita em você. Irmãos, isso é muito, isso não é pouco. Imaginemos agora, quando da conversão, que já é uma obra do Espírito Santo, a gente passa a receber o Espírito Santo que habita em nós. Coloca a mão no coração, vê se você consegue sentir Deus aí. Ele está aí. Ele está aí na tua vida. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está dentro de você. Você não vai perder nada. Você não vai perder para ninguém. Você vai ser vencedor, vencedora. Porque você é bom? Não, porque o Espírito Santo te faz diferente. O Espírito Santo trabalha na tua vida de uma maneira tão especial que você se torna uma pessoa relevante no mundo, a despeito de tudo que você foi, ou até da fragilidade que você possa sentir. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, você se sente forte. Nós vemos no contexto aqui, Filipe era diácono na perseguição. Ele sai realizando o trabalho do Senhor e expulsando demônio e curando gente. Pastor, ele era apóstolo? Não, ele era diácono. E ele vai fazer uma obra linda. Aqui no capítulo 8, olha. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. E descendo Filipe a Samaria, pregava a palavra. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos. Isso não era comum. No Antigo Testamento, você não via uma ação como essa. Não era comum expulsar demônio. Quem fez isso para valer foi Jesus. Jesus. Aí os apóstolos continuaram. Mas agora o diácono, pregador bom, diácono evangelista ele vai sair, vai pregar, e os demônios vão ser expulsos. Eles saíram clamando em alta voz, chamava atenção. E diz aqui, muitos paralíticos e coxos eram curados. Então veja bem, aquele diácono, como outros que foram expulsos da cidade,
Em vez de lamentarem, reclamarem e murmurarem, eles saem no conforto da unção do Espírito Santo. E ninguém mais consegue segurar a igreja do Senhor. Aquela igreja vai sendo vencedora demais. Aquela igreja vai sendo vitoriosa. E aquela igreja vai alcançando aquilo que nem eles pensavam que pudesse alcançar. Aquela igreja vai alcançar o mundo de então. A Ásia vai ser evangelizada, a Europa, inclusive a capital do Império, Roma. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali com a sua unção abençoadora. Amém? Vamos concluir essa palavra. Veja bem, crescia em número, diga assim, crescia em número. Crescia. Aquela igreja começa com 120 perseverantes. Lá em 1 Coríntios mostra um texto que mais de 500 viram Jesus. Então alguém imagina assim, quando Jesus sobe aos céus, tinha 500 vendo ou assistindo aquela cena cinematográfica celestial. Eu imagino Jesus subindo ao céu. Mas depois de 10 dias, tinham 120. Os outros quase 400, não sei para onde foram, tinha 120. Quando eles são cheios do Espírito Santo, Pedro prega o primeiro sermão, dá um número próximo de 3.000, e já passaram para mais ou menos 3.120. Lá em Atos 4:4 diz que, e isso os apóstolos indo presos, o número aumentou para 5.000, e nunca mais parou de crescer. Hoje, nós temos no mundo, aqui no Brasil, pelo menos 1/3 que professa o nome de Jesus. Em muitos países nós temos isso, outros não. Na Ásia, muito menos. Mas nós temos gente que não acaba mais, que diz que Jesus é o Senhor. Então, a 10ª igreja, concluindo. Essa igreja tem paz, amém? Você tem paz no coração? Nós temos paz. Essa igreja é edificada pela palavra, pela oração, pela comunhão. Essa igreja tem temor, teme a Deus, por isso que vive em paz. E essa igreja tem a unção do Espírito Santo. Então, concluindo o versículo, vai crescer, não? Vai crescer e vai crescer. Nós não podemos rejeitar pessoas. Um dia alguém chegou para mim, faz muitos anos, pastor, é tão bom que a gente fique só nós aqui. Eu falei, não, nós temos que salvar os outros que estão perecendo. Nós temos que trazer mais vidas para prepará-los para o céu. E nós vamos crescer, crescer e crescer. Fiquemos de pé. Nós vamos orar. Louvor pode vir.